A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Vocês estão bem? Graças e louvores, damos ao Senhor, pelo dia de hoje, por nossas necessidades estarem supridas nele. Amém? E hoje, na sexta-feira, o nosso culto de ensino, e nós estamos aqui para aprender mais uma porção dessa palavra poderosa, dessa palavra que é viva e que é eficaz. Então, se funciona para mim, funciona para você. O que funciona para você também tem que funcionar para mim. Amém, igreja? Então, hoje o Senhor me despertou para nós falarmos um pouquinho sobre o espírito da fé. Eu tenho o espírito da fé. Você tem o espírito da fé. Nós temos o espírito da fé. Amém? E o Senhor me relembrou aqui alguns versículos, e algumas passagens bíblicas para a gente mostrar, para a gente relembrar, para a gente trazer a nossa memória e deixar isso cair em convicção no nosso coração, de que o nosso Deus está nos guardando, está nos protegendo, amém? Protegendo não só a nós, como todos os nossos familiares, como a nossa cidade, como a nossa nação, amém? Então eu queria que vocês fossem lá para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, amém? Então vamos lá. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso aqui falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Aqui nesse versículo, em 2 Coríntios, Paulo está mostrando à igreja que nós temos o mesmo espírito da fé. Amém? Nós temos que ter o mesmo tipo de fé. Criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso é que falamos. Então, a igreja do Senhor, a igreja estabelecida para o ano de 2020, nós temos que crer nas mesmas verdades. Nós temos que falar as mesmas verdades. Nós temos que crer na palavra de Deus e falar as verdades da palavra de Deus. Amém? Então, nesse versículo, nós podemos extrair 3 fundamentos primordiais para o espírito da fé, para a gente desenvolver esse espírito da fé. Nós temos que receber, nós temos que crer e nós temos que declarar. Amém? Então, tendo, porém, quando você tem, você recebe. Amém? O mesmo espírito da fé. Cremos. Então, nós temos que crer para poder falar. Nós temos que crer para poder declarar. Então, são fundamentos necessários para que o espírito da fé ele possa ser mais desenvolvido na minha vida e na sua vida. Nós temos que receber, e nós já recebemos um dia, quando nós confessamos o senhorio de Jesus na nossa vida. Amém? Então, nós precisamos crer e nós precisamos falar. Então, muitas vezes nós temos que sondar o nosso coração, Em que nós estamos crendo? Em que nós estamos almejando para começar a falar? Amém? Muitas vezes nós falamos, e na maioria das vezes nós falamos aquilo que nós cremos. Então, nós temos que observar bem direitinho naquilo que você está crendo, naquilo que nós estamos crendo. Nós estamos crendo no que o mundo está falando ali fora, no que o mundo diz ao seu respeito, é por isso que você fala. Você está crendo nas coisas que estão acontecendo dentro da sua casa e na sua rotina, e é isso que você fala. Amém? Mas o espírito da fé, ele nos mostra que a gente tem que crer e falar aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Amém? Lá em João 16, versículo 33, diz que no mundo tereis aflição. Qualquer um de nós estamos sujeitos a passar por aflições.
Qualquer um de nós estamos sujeitos a passar por problemas, por circunstâncias, por receios, por adversidades. Mas o versículo não termina aqui. Ele diz que tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Então, Jesus aqui ele nos traz um ensinamento, que a gente pode ter aflições, mas que a gente tem que se animar, a gente tem que acreditar, a gente tem que declarar a palavra, porque ele venceu o mundo. Então, se ele venceu o mundo, eu e você, nós podemos vencer o mundo. Amém? E logo no início desse versículo fala assim: essas coisas em mim tenham paz. Tudo dele, tenha paz. No meio dessas adversidades, tenha paz. No meio do problema, no meio da circunstância, no meio da situação, tenha paz. Você pode passar por aflições, mas você se anime, porque o autor e o consumador de tudo venceu o mundo. Então, se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer a tudo. A todas essas adversidades, a todos esses problemas, a todas essas situações. Amém? Então, isso é o espírito da fé. Em você acreditar, em você confiar que o nosso Deus está nos guardando, que o nosso Deus está nos protegendo, que o nosso Deus está nos dando habilidades. Amém? Para que a gente possa crescer e vencer. Amém? Um outro ponto fundamental do princípio do espírito da fé está lá em Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Fala aqui, ó. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Amém? Como é que nós vamos ter fé? Como é que nós vamos aumentar a nossa fé? A fé, ela só vem pelo ouvir. E ouvir o quê, minha gente? A palavra de Cristo. A fé, ela é o resultado da palavra de Deus. Amém? Então, quanto mais nós escutarmos a palavra de Deus, quanto mais nós nos debruçarmos nessas verdades, mais a nossa fé, ela vai ser aumentada. A nossa fé, ela vai ser esse resultado da palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus, ela permite que a gente tenha um combustível primordial, que é a fé. Né? Então, a fé ela vai ser o combustível para a palavra de Deus começar a funcionar nas nossas vidas. Então, é esse o espírito da fé que a gente precisa desenvolver no nosso meio. Principalmente nos tempos de hoje, que você está na sua casa, né, com a sua família, sai muito pouco de casa. Então, é necessário que a gente tenha comunhão com essa palavra, para que esse espírito da fé, né, essa chama do espírito da fé, ela possa ser mais acesa, mais intensificada nas nossas vidas. Amém? Então, fé, ela é um ato. Amém? Você precisa ter uma atitude em que você vai acreditar ou não acreditar. Em que você vai declarar ou não declarar. Amém? A fé ela está ligada à palavra de Deus. Não existe fé sem você não estar conectada com essa palavra. Você precisa, né, estar debruçado, né, nos capítulos, nos versículos, nos livros que essa palavra tem. Amém? Para que exista essa conexão. E quando você tem uma fé forte, você ativa o poder de Deus. Amém, igreja? Nós precisamos ter, não só para o tempo de hoje, mas em todos os tempos da nossa vida, uma fé forte, porque essa fé forte, ela ativa o poder de Deus. E esse poder de Deus, ele pode mudar, minha gente, circunstâncias, situações, problemas, pode colocar as coisas em ordem, pode encaixar as coisas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esse momento, para o tempo de hoje, nós precisamos estar mais fortes, mais firmes, mais convictos do que Deus é para cada um de nós. Porque é dessa forma que nós vamos ativar o poder de Deus, para Ele poder começar a organizar,
para ele poder começar a estruturar da forma com que ele quer. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. E eu estudando sobre a questão do espírito da fé, né, desse tipo de fé que é tão importante para nós, né, que fazemos a igreja do Senhor, que a gente tem que deixar sempre essa chama acesa nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida. Eu fui atrás, né, e me lembrei da história de Josué e Caleb. Todos vocês conhecem a história, né, desses dois homens que acreditaram, que confiaram no que Deus tinha dito a Moisés, né? Então, eu queria que vocês fossem para Números 14, versículo 24. Números 14, versículo 24. Fala aqui, ó. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter um outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Amém? Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito, ter um outro espírito, ter uma outra visão, ser diferente, ter uma outra capacidade. Amados e amadas, Caleb, ele tinha o espírito da fé. Amém? Porque nós sabemos muito bem que em Números 14 e Números 13 e 14 da Bíblia fala, né, que Moisés ele recebeu a direção do Senhor para mandar 12 pessoas, 12 espias, 12 homens, né, de diferentes tribos, para observar, para trazer um relatório, um diagnóstico de uma terra que Deus já tinha mostrado a Moisés. Né? E no decorrer da história nós sabemos muito bem que lá realmente, né, a terra ela manava leite e mel, mas só que eles olharam uma impossibilidade, eles olharam uma dificuldade que existia lá, né, que eram os gigantes. Né? Mas simplesmente Josué e Caleb disse que se o Senhor confiasse neles, eles iam até esse lugar. Então, por causa do espírito que existia nesses homens, eles herdaram, né, essa terra, um espírito de fé. Então, eles viram, né, toda a adversidade que existia lá, eles viram todos os constrangimentos que podiam passar lá, né, mas eles acreditaram, eles confiaram, eles creram e eles declararam que aquela terra eles iriam possuir. Amém? Então veja que Josué e Caleb eles estavam numa velha aliança, mas o espírito da fé já começava, né, a direcionar a vida desses homens. Amém? E em cima disso eu fiz algumas anotações para a gente analisar sobre o que é nós termos o espírito da fé. Amém? Quando nós temos o espírito da fé, qualquer porta que se abre, essa porta ela é sobrenatural. Amém? Qualquer direção, né, qualquer coisa que o Senhor nos revela, que o Senhor nos mostra, ela é sobrenatural. Os seus olhos elas podem estar vendo, né, a impossibilidade, o negativismo, que não vai dar certo, que não vai acontecer. E isso aconteceu na vida desses espias. Né? A porta foi aberta do sobrenatural, uma nova terra, um novo tempo, tudo que eles precisavam, né, para sobreviver, para se alimentar, né, para sustentar suas famílias, estavam naquele lugar. Mas 10 homens, eles não quiseram olhar para esse sobrenatural. Apenas 2, Josué e Caleb. Então, às vezes, a gente também está nessa condição. Deus nos revela, Deus nos mostra algo, né, mais à frente, e às vezes uma impossibilidade ou às vezes um questionamento faz com que você pare e você não viva esse sobrenatural. Mas quando nós estamos no espírito da fé e que nós entendemos e compreendemos o favor de Deus na nossa vida, então você continua,
você caminha e você sabe que Deus está guardando, que Deus está lhe protegendo. Amém? Outra coisa também, devemos declarar antes mesmo das batalhas. Então é necessário que quando o Senhor lhe mostre algo, você precisa declarar, você precisa confiar, você precisa acreditar. Pode até ter batalhas no meio do caminho, mas você está confiando, você está acreditando. E foi essa a instrução que Moisés deu para aqueles homens, que Deus tinha mostrado a ele essa terra. E que ele queria que eles fossem lá, né, para trazer um relatório. Então Moisés acreditava que o relatório ia ser favorável, que o relatório ia ser bom. Então qual é o relatório que você está acreditando? O relatório das possibilidades ou o relatório das impossibilidades? Então, antes mesmo, igreja, de você ver o relatório, você tem que declarar que vai dar certo, que vai acontecer, que vai ser conforme o Senhor determinou, que vai ser conforme a vontade de Deus. Amém? Outro ponto também. No espírito da fé, a gente tem que ouvir e a gente tem que ver. Isso é tudo sobrenatural, igreja. Isso a gente tem que confiar e acreditar. Isso faz com que você desenvolva o seu espírito da fé. Deus não tinha dito que ia dar a terra a eles? Deus não te prometeu algo? Deus não te revelou algo? Então você tem que ouvir e você tem que ver. Mesmo que algo não esteja aparentemente visível, como deveria ser, na forma natural. Mesmo que lá não esteja se mostrando, mas com os seus olhos espirituais, com o espírito da fé, você está vendo. Eles foram olhar os gigantes, né? Eles foram olhar apenas uma impossibilidade que existia naquela terra. E ali eles perderam a bênção, perderam de entrar na terra prometida, né? Os 10 homens. Mas existia 2 homens que confiavam, que acreditavam, e que tinha certeza que ia entrar e que ia tomar essa terra, e que não existia gigante nenhum, não existia impossibilidade nenhuma que iria impedir deles ir para aquele lugar. Amém? Então, às vezes, a gente quer ver com os nossos olhos naturais, e o espírito da fé não permite para a gente ver com os olhos naturais. A gente tem que ver com os olhos sobrenaturais. A gente tem que confiar e acreditar no que Deus prometeu. Amém? E Ele vai cumprir. Amém? O que Ele prometeu, o que Ele colocou nos nossos corações para acontecer, vai acontecer. Amém? Agora isso a gente tem que desenvolver constantemente esse espírito da fé. Amém? É com o espírito da fé que a gente pode transformar cenários, ambientes e situações. E Caleb, ele tinha esse espírito da fé, né? Eram os homens lá dizendo realmente mana, leite e mel, né? Lá tinha uns cachos de uva, minha gente, que precisavam de um pau bem grande para pendurar os cachos de uva e os homens segurar. Né? Então, tinha muita coisa boa naquele lugar. E os homens, eles foram olhar os gigantes. Eles vão pisar a gente igual a gente ficou no tamanho de um gafanhoto. Mas Caleb, ele tentou tranquilizar aquelas pessoas. Porque quando eles começaram a mostrar o relatório, as pessoas elas começaram a se desesperar. As pessoas elas começaram a chorar naquele lugar. E Caleb, ele tentou acalmar aquelas pessoas. Ele começou a trazer palavras de sabedoria para aquele lugar. Ele começou a usar o seu espírito da fé naquele lugar. Porque o Senhor não tinha prometido, então ele ia cumprir. Amém? Aleluia. O espírito da fé, ele realiza as impossibilidades. Os descendentes de Enac, né, que eram os gigantes, eles eram enormes perto daqueles espias. Né? Eles se compararam com um gafanhoto, bem pequenininho. Imagine, você e o gafanhoto. Né? Você pisa com o pé no gafanhoto, não é assim?
Então, eles estavam nessa situação, nesse contexto. Mas Caleb e Josué, eles acreditaram nessa impossibilidade, que eles iam vencer os gigantes, que eles iam tomar essa terra, que eles iam estar naquele lugar e que eles iriam viver naquele lugar. E o Senhor prometeu, a gente viu aqui no versículo 24 de Números 14, que todos os seus descendentes herdarão essa terra. E assim foi. Amém, igreja? Outro ponto muito importante do espírito da fé é a associação com pessoas certas. Né? Nesse momento, você está se associando com quem? Né? Você que está em casa, você que está nos seus afazeres diários, nos assistindo pela televisão. Né? Eu sei que a nossa convivência, né, diminuiu muito. Então, com quem você está se associando? Né? Com pessoas, até mesmo com reportagens que a gente vê nas mídias, nas redes sociais, na televisão. Isso é um tipo de associação. Né? Então, o espírito da fé, ele só trabalha com associações certas. O espírito da fé, ele só vai encontrar o mesmo espírito da fé. Tem que ser o mesmo, tem que ser iguais. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, veja que Moisés escolheu 12 homens. Mas apenas 2 tinham o mesmo espírito da fé. Os demais não tinham. Apenas 2. Então, a gente tem que sempre buscar nos associarmos com pessoas que têm o mesmo espírito da fé. Pessoas que falam de incredulidades, pessoas que mostram relatórios, né, naturais que vai de encontro com aquilo que você acredita, que você crê. Você peça, ó, meu irmão, minha irmã, né, vamos orar mais, vamos confiar. Eu acredito de maneira diferente. Amém? Eu confio num Deus, né, que vai mudar as situações, que vai mudar as coisas. Amém? Então é esse espírito que nós temos que ter na nossa vida, trabalhando a nosso favor. Amém? Quem tem o espírito da fé não tem espírito de medo. Ah, Cristina, mas eu estou com medo disso. Ah, Cristina, mas eu estou com medo de tal situação. Ah, eu estou com medo de não ter a provisão. Ah, eu estou com medo dessa pandemia. Ah, eu estou com medo disso. Todos os cuidados necessários que nós precisamos ter, nós vamos ter. Mas se você deixar se envolver por esse espírito de medo que está assolando o mundo inteiro, o seu espírito da fé não vai chegar. O seu espírito da fé não vai trabalhar da maneira que ele deveria trabalhar. Então, nós que temos essa consciência, né? Eu e você que temos essa consciência de onde Deus nos estabeleceu, de onde Deus nos plantou, de onde Deus nos confiou e nos colocou, nós temos que deixar realmente esse espírito do medo fora. Nós temos que deixar esse espírito do medo lá no canto dele. E nós temos que desenvolver esse espírito da fé cada dia mais. Por isso, minha gente, a necessidade de ler a palavra do Senhor, de ler bons livros, de observar o que você está assistindo. Né? Nós temos ministrações poderosas, né, nesse canal, certo? Então, a gente tem que se alimentar disso aí, dessas verdades, da palavra de Deus. Porque aí o espírito da fé vai começar a brotar e a florescer dentro dos nossos corações. E quando você começar a abrir a sua boca, só vai sair a verdade, só vai sair a palavra de Deus, só vai sair aquilo que você está acreditando. Então é necessário que a gente bote o medo no canto dele, que a gente coloque o medo longe da gente e que a gente comece a desenvolver, né, esse espírito da fé. Amém? Eu queria que vocês fossem lá em Números 14, a partir do versículo 6 e 7. Números 14, versículos 6 e 7. Amém? Então fala aqui, ó. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa.
Amém? Então, eles sabiam do que existia lá. E eles disseram a toda a comunidade daquele lugar, que estavam chorando, que estavam desesperados, que estavam com medo, que estavam aterrorizados. E eles disseram que a terra com que eles foram lá, né, eles fizeram reconhecimento e era uma terra boa. Espírito da fé. Apesar do que os olhos deles estavam vendo, né, mas eles confiavam, eles estavam acreditando do que Deus tinha estabelecido para a vida deles. Então, o espírito do medo não participou da vida desses dois homens. Era o espírito da fé que estava conduzindo a vida deles. Amém? Outro ponto muito importante do espírito da fé é a gente não olhar para o visível, mas crer que Deus ele é todo poderoso. Amém? Eles sabiam que a terra era boa, eles sabiam dos descendentes de Enaque, mas eles acreditavam que Deus era todo poderoso e que eles iam possuir essa terra e que eles iam herdar essa terra, né? Assim como aconteceu. Amém? Outro ponto muito importante é obedecer. Obedecer sem ver o resultado. Né? Josué e Caleb, eles foram os homens que acreditaram, que confiaram do que Deus tinha dito a Moisés. E independente das impossibilidades, dos gigantes que existiam lá, eles foram e obedeceram. Né? E o resultado aqui era favorável, o resultado aqui era positivo. Né? Então, fé, ela dá resultado. Fé acontece. Então, eles confiaram e acreditaram que realmente aquela terra eles iam herdar. Que aquela terra eles iam ser dele. Independente de ter gigante ou não, independente de ter situações adversas ou não, mas eles obedeceram, confiaram e acreditaram. Né? Então, o espírito da fé que existia nesses homens fizeram com que eles pudessem herdar aquela terra, né? Os seus descendentes, eles herdaram aquela terra. Amém? Então, isso é de extrema importância na nossa vida. Esse espírito da fé, ele está trabalhando, ele está se movimentando dentro de nós. Né? Independente dos cenários que foram armados ou colocados na sua frente, mas você tem que obedecer, confiar, acreditar e declarar que Deus ele está com você. Né, que você junto com Deus são bem mais fortes. Amém? Lá em Atos 27, no capítulo 27, no versículo 25, nós vamos ver um outro homem que também tinha o espírito da fé, né? Tinha desenvolvido o espírito da fé. Esse aqui nós vamos ver na nova aliança, né? Josué e Caleb nós vimos na antiga aliança e agora nós vamos falar sobre Paulo. Né, na nova aliança. Ele falou aqui, ó, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo para qual me foi dito. Amém? Então, Paulo ele estava no mar, no meio de uma tempestade, ele estava com a sua vida ameaçada, né? Não só ele, como toda a tripulação daquele navio, e um anjo do Senhor apareceu para Paulo. Né? E disse que ia o livrar daquela tempestade. Então, eu acredito que aquelas pessoas que estavam ao redor de Paulo estavam com espírito de medo, né? Olhando para a tempestade, olhando para aquela circunstância. E ele falou aqui, ó, portanto, senhores, tende bom ânimo. Né? Portanto, igreja do Senhor, tende bom ânimo. Né? Não olhe para as adversidades, para os problemas, para o que está acontecendo, né? Essa pandemia, não olhe, se levante e tenha bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo para o qual foi me dito. Então, o que é que Deus disse ao seu respeito e ao meu respeito? O que é que o Senhor disse a você? O que foi que o Senhor confiou a você? Quais foram as promessas que o Senhor tratou no seu coração? Confie nisso, acredite nisso, tenha bom ânimo. Se levante, igreja do Senhor, com toda ousadia, com toda intrepidez. Né? Nós podemos fazer a diferença no meio de tudo que está acontecendo. Amém? Nós somos comissionados por Deus para marcar e para impactar a geração no tempo de hoje.
Amém? Então, Paulo ele estava nesse contexto e o espírito da fé dele estava em quê? Em movimento. O nosso espírito da fé ele precisa estar em movimento. Amém? Então, a gente precisa se levantar, minha gente, com toda ousadia, com toda intrepidez. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós temos que dizer que Ele é o nosso sustento, né? Que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Nós precisamos declarar a palavra o tempo todo. Amém? Então, nós precisamos estar, minha gente, nesse movimento constante. Apesar de você estar em casa tomando conta da sua família, né, nos seus afazeres diários, mas o espírito da fé está dentro de você. E você pode colocar esse espírito da fé em movimento. Amém? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12, fala o bom combate da fé. Então, nós precisamos combater o bom combate da fé. A igreja do Senhor precisa fazer o bom combate da fé. E aqui fala, ó, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Então, a garantia da vida eterna, tomar posse da vida eterna, nós já temos. Mas aqui eu quero que vocês analisem dois contextos. O Senhor nos chama para fazer o bom combate da fé, para dar bom testemunho às pessoas. Então tem que sair uma boa confissão da minha boca e da sua boca. Tem que sair a palavra do Senhor da minha boca e da sua boca. Então nós estamos, minha gente, numa situação atípica, né, de todos os tempos que nós já conhecemos. E é o momento de nós fazermos um bom combate da fé. E da nossa boca tem que sair uma boa confissão, certo? Da nossa boca tem que sair um bom testemunho. Da nossa boca tem que sair as verdades da palavra de Deus. Da nossa boca tem que sair o que a Bíblia fala ao nosso respeito. Amém? Aleluia! Então, eu vendo essa questão do combate, né, de uma competição, o Senhor me deu a imagem de um estádio de futebol. E ele disse, olha, minha filha, no estádio de futebol tem dois lados, né? Joga um time de um lado, joga um time do outro lado. Aí, um lado, você coloca as pessoas que vão combater, né, usando a fé. Né, um lado desse campo. E o outro lado desse campo vai estar o medo, os receios, as adversidades, as necessidades, a pandemia. Então, existem dois lados do campo, Igreja do Senhor. Qual o lado do campo que você está confiando? Qual o lado do campo que você está acreditando? Qual o lado do campo que você está declarando? Eu tenho certeza no meu coração que nós vamos escolher o campo da fé. Amém? E você sabia que com Deus nós somos maioria? Amém? Que com Deus nós podemos movimentar. Que com Deus nós podemos estabelecer coisas e mudar cenários e mudar situações. Amém? Esse campo da adversidade, esse campo da pandemia, do medo, dos problemas, minha gente, ele está em minoria. Ele vai perder, ele vai ser derrotado. Amém? Então, essa convicção ela tem que chegar no nosso coração. Por isso que hoje eu peço à Igreja do Senhor que o Espírito da fé que está dentro de você, você possa ativar e você possa movimentar dentro da sua casa, com seus familiares, usando as suas redes sociais para colocar o novo de Deus, para colocar palavras da verdade, né? Que Deus é bom, que Deus tem nos guardado, que Deus tem nos protegido, que Deus tem olhado por nós. Amém? Então é isso que o Senhor me inquieta hoje à noite. Que a gente possa movimentar, colocar em movimento o espírito da fé que existe dentro de mim e dentro de você. Amém? As nossas armas, elas são muito poderosas. E essas armas que Deus nos deu, ela destrói fortalezas. Então, nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Que você sabia que tudo isso que está acontecendo
não é contra carne nem sangue. Essas lutas que estão acontecendo, minha gente, são lutas espirituais. São contra os principados e as potestades. Então, nós, Igreja do Senhor, nós temos que nos levantar com esse espírito da fé que o Senhor nos deu, para que a gente possa destruir essas fortalezas, certo? Destruir tudo que está trazendo terrorismo às pessoas, medo, angústia, depressões às pessoas. Sou eu e você que temos esse papel muito importante na Igreja do Senhor. Amém? Lá em 1 de João 5, versículo 4, fala que o que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus? Eu e você. Amém? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo, Cristina? A nossa fé. Amém? Então, essa convicção, ela tem que chegar nos nossos corações. Então, não é para a igreja estar sentada, não é para a igreja estar apática, não é para a igreja estar de braço cruzado. Quem é a igreja, Cristina? Eu e você. Nós precisamos levantar com toda ousadia, com toda intrepidez, porque nós somos nascidos de Deus. E a palavra do Senhor diz que os nascidos de Deus vencem o mundo. Lembra do campo? O campo da fé, o campo das impossibilidades, da pandemia, do medo, das circunstâncias. Nós, nascidos de Deus, nós vencemos o mundo. Amém? E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, o espírito da fé, ele precisa, minha gente, estar em movimento na nossa vida. Ele precisa ser evidenciado na nossa fala, nas nossas atitudes, no nosso jeito, na nossa maneira de agir diante de uma situação. Amém? Porque eu lhe garanto que da parte de Deus está tudo pronto. Eu lhe garanto que da parte de Deus tudo já foi providenciado. Agora ele só quer uma atitude minha e sua, né? Que a partir de hoje, o espírito da fé que nós temos dentro de nós, ele comece a se movimentar. E o cenário e as coisas, elas começarão a ser mudadas no nosso meio. Amém, Igreja do Senhor? Vocês se animam com essas verdades? Vocês se animam com essa palavra? Amém? Porque quando o Senhor me deu essa palavra, eu me animei, minha gente, de uma forma extraordinária. E nada vai nos parar. Amém? Porque nós temos, da parte de Deus, o sim e o amém. Então, vai acontecer da forma com que Ele quer. Amém? Eu separei aqui alguns versículos bíblicos de confissões para o nosso dia a dia, confissões de fé. Eu sei que o relacionamento, a intimidade, né, a oração que nós precisamos ter com Deus, a meditação da palavra, ler bons livros, nós não podemos perder isso. Né? Mas o Senhor, Ele me lembrou de alguns versículos e eu queria ler para vocês, vai estar na descrição, certo? Desse vídeo. Os meninos vão colocar lá, para que você faça a sua anotação em casa, marque na sua Bíblia, né? E você faça essas confissões diárias, né? Para que o seu espírito da fé ele possa entrar em movimento. E na hora que você precisar usar a palavra de Deus, eu lhe garanto que só vai sair as verdades dessa palavra. Amém? O negativo não vai sair só o positivo, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Então, lá em Romanos 10, no versículo 9 e 10 fala: creio em meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o meu Senhor. Uma declaração primordial, minha gente, que nós precisamos fazer para que a nossa fé cresça. Nós temos que lembrar de todo o coração que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos e que a gente confessa com a nossa boca. Amém? Outro aqui, 2 Coríntios 5,17. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. Eis que Ele fez tudo novo. Nós temos que trazer
isso à memória. Nós temos que nos lembrar disso. Amém? Em Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Posso todas as coisas. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Amém? Em 1 de João, no capítulo 5, versículo 11 e 12, diz aqui: sei que tenho a vida eterna. A própria vida e natureza de Cristo estão em mim. Isso é a natureza de Cristo. Está em mim e está em você. Amém? Outra aqui, ó, 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Consciência de quem você é em Cristo Jesus. Amém? Em Hebreus 13, versículo 5 diz: Jesus disse que ele jamais me deixaria nem me abandonaria, de modo que posso dizer com ousadia: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que um homem possa me fazer. Amém? Você não está só. Deus não lhe deu espírito de medo nem de covardia. Amém? Mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Outra aqui, ó. 2 Coríntios 5, versículo 21. Fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos justiça de Deus. Amém? Nós somos também supridos. Lá em Filipenses 4, versículo 19 diz, ó: o meu Deus supre todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. O nosso Deus supre todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas. Amém? E outro aqui, ó, Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, não ficarei desejando, nem terei falta de nada. Amém? Você não tem falta de nada. Você é suprido em todas as áreas. Então, esse é o espírito da fé, Igreja do Senhor, que tem que estar em movimento na nossa vida, que tem que estar trabalhando ao nosso favor. Amém? E você será, minha gente, ricamente abençoado e vai abençoar outras pessoas, né, que não têm o entendimento que eu e você tem e que nesse momento está precisando de mim e de você, com essas palavras, né, com esses versículos, para que os cenários, as tempestades, elas possam passar. Amém? Pai, graças e louvores te dou, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia e pelo teu amor. A paz que excede todo entendimento, Pai, chegando nos nossos lares, nas nossas famílias, na nossa cidade, a provisão que nós precisamos, Pai, chegando dos quatro cantos dos lugares, Pai. E que as pessoas elas possam ter entendimento, que o espírito da fé foi dado a cada um de nós. E que esse espírito da fé possa entrar em movimento no nosso meio, dentro da nossa casa, por onde a gente passar. Que esse espírito da fé esteja em constante movimento e que essas verdades elas possam ser fincadas no nosso coração e que venha produzir o efeito que é para ser produzido, Pai. Em nome de Jesus, eu guardo e protejo, Pai, todos os membros da Igreja Verbo da Vida de Livramento, todas as pessoas, Pai, que acreditam e que confiam em Ti, Pai, no Deus todo soberano, que fez os céus e a terra, Pai. E que tudo vai se estabilizar, tudo vai acontecer conforme a Tua vontade. Igreja do Senhor, tenha bom ânimo, porque Jesus, junto conosco, nós vamos vencer essas tempestades. Amém? Graça e paz e até uma nova oportunidade. Amém?